Irmãos queridos, gostaria de fazer um pedido a vocês, se for possível, nós nos aproximarmos mais da metade da igreja para frente, e isso por conta da ausência de tantos irmãos que não estão hoje em comunhão conosco, por força da celebração do Dia das Mães. Então vai ficar mais aconchegante se nós ficarmos mais próximos. Por favor, se for possível, da metade da igreja para frente, ficarmos mais juntinhos. Chamo a atenção da igreja nessa manhã para João capítulo 12. João capítulo 12, versos 27 e 28. São os versos que servirão de base para a pregação dessa manhã. João capítulo 12, versos 27 e 28. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Pai Santo, nós suplicamos a Ti, que em nome de Jesus, teu único Filho, com base no pacto da eterna aliança, que o Senhor nos socorra nessa manhã, ajudando-nos a entender o texto revelado, perceber com os sentidos do coração a sua excelência, com base, Senhor, na tua palavra, encontrarmos respostas para as perguntas que lhe apresentamos. Pedimos a Ti, Senhor, que nesta manhã sejamos tornados próximos do Senhor nosso Deus, de maneira que Tua palavra nos surpreenda, que ouçamos Sua voz, que haja transcendência neste lugar, aquela certeza de que o Espírito Santo está falando com a igreja. Tu sabes, Senhor, que estamos firmados nessa manhã na Tua promessa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, Tu estarás presente. E acreditamos que o estudo das Sagradas Escrituras é mais eficaz quando a Tua igreja se reúne em torno do Teu nome, aguardando da parte do Senhor, nosso Deus, aquela obra de iluminação, que nos ajuda a enxergar, na verdade, aquilo que os olhos, Senhor, sem as lentes do Teu Espírito, são incapazes de perceber. Nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és absolutamente amável, e quão amável Tu és para aqueles que o buscam. Perdoa os nossos pecados. Não leva em consideração as nossas transgressões. Reconhecemos que não vivemos à altura do que sabemos ser verdadeiro. Por isso, Senhor, clamamos a Ti no espírito do Salmo 51, crie em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Não nos expulses da Tua presença, nem retire o Teu Espírito de nós. Restitui em nossas vidas a alegria da Tua salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, essa é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Aliás, eu sou suspeito para fazer esse tipo de declaração, porque domingo após domingo, eu tenho a impressão, ao abrir a Bíblia, que eu estou diante do que de mais extraordinário existe na vida, na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. E agora me deparo com um texto como esse, que não há pregador capaz de revelar em toda a sua extensão as verdades contidas nessa passagem absolutamente encantadora, que para ser compreendida, requer que a gente faça uma recapitulação do que vimos nos últimos domingos. E o que vimos nos últimos domingos?
No verso 24, o Senhor Jesus apresenta uma descrição da sua missão. Verso 24, nós aprendemos que o Senhor Jesus não veio a esse planeta para legislar sobre moral. Nós não podemos confundir cristianismo com escola de boas maneiras. E Jesus como um moralista, para apresentar valores éticos, como se o que mais precisássemos na vida fosse conhecer esses mesmos valores a fim de sermos salvos. Certamente você, mediante o contato com as Escrituras do Novo Testamento, percebe a mente de Cristo revelada nas páginas das Sagradas Escrituras. E Cristo nos chamando, não temos como negar isso, para vivermos de uma determinada maneira. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus veio precipuamente para dar sua vida por nós. Por isso nós encontramos essa declaração no verso 24. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo aqui é basicamente a seguinte coisa: se eu tivesse vindo a esse planeta apenas para apresentar um conjunto de princípios éticos e dele sair ileso, sem pagar o preço pela redenção dos seres humanos, não haveria salvação. É isso que ele está dizendo. Ele compara a sua vida a um grão de trigo lançado na terra desse planeta pelo Pai e que deveria morrer a fim de produzir fruto. Essa morte, portanto, é a morte que os teólogos chamam de vicária, substitutiva, sacrificial. Morte que produz frutos. Que frutos são esses? Uma reunião como essa. Você e eu. Nos considerando perdoados, amados, habilitados assim a nos aproximarmos da presença de Deus, tal como um filho se aproxima de um pai. 2 dias atrás, eu estava num congresso de teologia em São Paulo e perante centenas de missionários, pregadores, teólogos, declarei que esse livro, sem Jesus Cristo, é uma maldição. Não leia esse livro sem a mediação de Cristo, sem a proteção espiritual de Cristo. Porque esse livro contém promessas que somente são dirigidas para os justos. De maneira que, para crermos que essas promessas se aplicam às nossas vidas, nós precisamos crer que fomos tornados justos por Jesus Cristo. Da mesma forma, esse livro nos apresenta juízo para aqueles que se recusam a viver uma vida de amor. Esse livro nos alerta solenemente: se nós nos recusarmos a amar a Deus e amar o próximo, teremos que prestar contas das nossas ações, da nossa omissão ao Deus Criador. É Jesus Cristo que se interpõe entre nós e essas ameaças, nos defendendo da lei, morrendo no nosso lugar, nos oferecendo assim um caminho justo de redenção. Portanto, o verso 24 ressalta essa missão: vir para o mundo para morrer a fim de se transformar em pão da vida. No verso 25, o Senhor Jesus faz uma aplicação ética para a vida do discípulo daquilo que dizia respeito à sua própria vida. O verso 24 é uma descrição da atitude de Jesus,
da missão de Jesus, da obra que o Pai lhe incumbira de fazer. No verso 25, o Senhor Jesus declara: contudo, o que é verdadeiro sobre minha vida deve ser verdadeiro, ou é verdadeiro, para a vida de cada discípulo. Todos aqueles que me seguem são chamados a trilharem o meu caminho. E aí, então, uma palavra forte, pesada, perturbadora. O evangelho é um chamado para a morte. Deus nos chama para morrermos juntamente com Cristo, a fim de que outros ganhem vida. Esse é o chamado que Deus faz para a sua igreja. E isso precisa ficar claro para cada um de nós, senão jamais teremos igreja. Senão jamais seremos uma agência missionária de fato. Deus nos chama para imitarmos a Cristo. Não há mínima dúvida que a morte do Senhor Jesus é de uma natureza absolutamente diferente da nossa. A nossa morte não traz expiação de pecados. A nossa morte não comunica redenção. A nossa morte não representa o cumprimento do pacto das obras, a fim de que pessoas sejam beneficiadas pela nossa obediência. Contudo, a nossa morte é o que viabiliza a chegada dessa salvação conquistada por Cristo na vida de seres humanos. Pegue a história, por exemplo, dessa igreja. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sei se você sabe, mas essa igreja foi fundada no século XIX, tendo sua primeira congregação organizada em 1862, que é a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Bom, nós estamos aqui por conta de um homem que entregou sua vida por amor ao povo brasileiro. Não sei se vocês já ouviram falar num nome chamado Simonton, Archibald Green Simonton. Esse homem terminou o curso de teologia na Universidade de Princeton. E ali ele sentiu o chamado para deixar a América do Norte e vir para a América do Sul, para o nosso país, a fim de implantar na nossa terra o presbiterianismo. Pois bem, ele chega aqui na casa dos seus 25 anos, 26 anos, ele planta uma igreja, organiza um presbitério, funda um jornal, dá início a um seminário, e com 29 anos morre de malária. Então, vamos entender o processo. Falando muito resumidamente, esse norte-americano deu sua vida por nós. Deu início à Igreja Presbiteriana do Brasil. No seio dessa igreja, anos depois, na década de 40, 50, um filho de libanês é ordenado para o sagrado ministério, o reverendo Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias, então, sai pelo Brasil pregando o evangelho, num período que o evangélico era chamado de bode. O reverendo me contou das inúmeras ocasiões em que ele recebeu, ele e sua mulher, a dona Maria José Elias, forte oposição dos seus contemporâneos, de pessoas que se insurgiam contra a pregação do evangelho e a chegada, portanto, do protestantismo na nossa terra. E hoje nós estamos aqui. Para que um culto como esse pudesse ser realizado, muito dízimo teve que ter sido dado. Pessoas se deslocaram dos seus países e foram para o campo missionário a fim de que pudéssemos estar aqui. Homens e mulheres foram martirizados a fim de que o conteúdo dessa verdade fosse passado adiante. A história do cristianismo, na verdade, é uma história de mártires, de pessoas que doaram sua vida para que o evangelho fosse comunicado a outros, para que
os benefícios auferidos pelo verso 24, ou descritos pelo verso 24, pudessem chegar ao maior número possível de pessoas. Por isso o chamado do verso 25. Olha lá, quem ama a sua vida, perde-a. Se você tem como meta principal de vida ser feliz segundo o mundo, nesse planeta você vai perder o ser. Você vai perder a alma. E o Senhor Jesus nos informa o porquê das coisas se sucederem dessa forma. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la, perdão, que eu estou com a tradução antiga na cabeça. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Então, o Senhor Jesus está falando sobre uma relativização da nossa felicidade neste mundo, a fim de alcançarmos uma felicidade transtemporal, transfinita, extramundo. Não é um chamado para abdicarmos da felicidade, do desejo de sermos plenos de alegria, mas é um chamado para nós não nos deixarmos pautar por esse século. Porque filósofos, pensadores, articulistas e até mesmo lideranças religiosas ensinam: nossos afetos devem estar postos no céu. E em razão dos nossos afetos estarem postos no céu, de declararmos que este planeta não é o lugar da nossa residência, que somos peregrinos, forasteiros, que anelamos ardentemente por uma pátria, lugar da nossa autêntica cidadania, nós demonstramos uma disposição de abrirmos mão até mesmo de algumas das alegrias legítimas desta vida, em razão do fato de, não poucas vezes, nessa relação que mantemos com Cristo, Cristo pedir de nós o que é incompatível com uma vida de conforto nesse século. O verso 26 lança mais luz ainda sobre o tema. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. É fácil entender o porquê de um discurso como esse. Tudo faz muito sentido. Ele o chama para que você o siga. E você, então, toma a decisão racional de se tornar seu discípulo. Agora, acontece que nessa busca por viver uma vida de dedicação exclusiva a Ele, nesse desejo de imitá-lo, de obedecê-lo, Ele pode nos levar para onde nós não gostaríamos jamais de estar presente. Esse é o sentido, portanto, de quem odeia a vida neste mundo. Porque em não poucas ocasiões na vida do discípulo, a pauta desse mundo, a agenda desse mundo, o que este mundo pede de nós, vai de encontro, se choca com aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está pedindo de mim e de você. Eu estou falando aqui sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa igreja, na verdade, não teria existido. Consequentemente, nem o reverendo Antônio Elias, nem Simonton, se não fosse um francês nascido em Noyon, no início do século XVI, de nome Jean Calvin. Bom, João Calvino conta do que o levou a permanecer em Genebra e levar a cabo a obra da reforma naquela cidade, a partir da qual o ministério de João Calvino exerceu fortíssima influência sobre a Escócia, sobre a Inglaterra, sobre a Holanda,
sobre os Estados Unidos da América. O que ele conta? Ele conta que teve que encarnar esses versos. Teve que odiar a vida neste mundo a fim de levar adiante a obra da reforma em Genebra, a partir, portanto, de cuja cidade João Calvino exerceu influência indiscutível sobre todo o mundo ocidental, a ponto de pegarmos um homem como Max Weber, por exemplo, sociólogo, que foi levado a dizer: toda essa produção de riqueza que pôde ser observada no norte da Europa foi fruto de uma mentalidade, de uma cultura, que deve a sua origem a João Calvino. E o tipo de homem que sua pregação foi capaz de gerar. E que tipo de homem a pregação de João Calvino foi capaz de gerar, segundo Max Weber? Um homem que não vê o trabalho como maldição, que trabalha duro, apaixonadamente, que faz o que faz com excelência e em razão de ser honesto, tem os seus negócios viabilizados por parceiros que querem fechar parceria com o empreendedor calvinista em razão do fato deste ser honesto, ser pontual, ser cumpridor do que promete. Eu me lembro de ter lido um livro do Dr. John Gerstner, pai do meu amigo Jonathan Gerstner, no qual ele conta a seguinte história sobre a vida na América colonial e como que os protestantes prosperaram financeiramente naquele país. John Gerstner diz a seguinte coisa: se um calvinista tivesse que construir uma ratoeira para vender, ele haveria de construir a melhor ratoeira e vender pelo preço mais justo. Ficaram ricos. Pois bem, mas esse homem que sonhou com uma Genebra que servisse de luz para as nações, um dia desejou não ficar em Genebra. Ele sonhou em ir para Estrasburgo, para um retiro, para ali permanecer dedicado aos estudos, a paixão consumidora da sua vida. João Calvino produziu a grande obra de teologia sistemática da Reforma Protestante, as Institutas, que foram traduzidas para a língua portuguesa em 4 volumes, pelo menos na edição de um tradutor brasileiro, que agora o nome está me escapando, já li essa obra não sei quantas vezes, um marco na minha vida. E os seus comentários, Valdir Carvalho Luz, presbiteriano, e ele também comentou a Bíblia toda, com exceção do livro de Apocalipse. Pois bem, mas o que ele conta? Que foi decisivo para a sua biografia e para a contribuição que ele deu para a humanidade. Uma contribuição que teve como geografia, como base de operação, uma cidade suíça chamada Genebra. Genebra. Inclusive, se você for hoje a Genebra, você vai encontrar a casa onde Calvino morou e a igreja onde ele pregou. E eu, como um idólatra, fui para a casa de João Calvino com o meu iPhone e fiz o percurso da casa de João Calvino, eu tenho isso gravado, da casa de João Calvino até a igreja onde ele pregava. Mas por que ele permaneceu em Genebra? Porque quando ele fez menção de ir para Estrasburgo, John Flavel, que lutava pela reforma na cidade de Genebra, virou-se para ele o seguinte: Deus te quer aqui nessa cidade. E se você for para Estrasburgo, Deus vai amaldiçoar os seus estudos. E ele conta que ficou em Genebra por medo. Ele permaneceu em Genebra por pânico, entendendo que ele deveria morrer para o desejo de viver confortavelmente em Estrasburgo e levar a cabo a obra da reforma protestante na cidade de Genebra. Então, assim se dá com as nossas vidas. Nesse sentido, permita-me insistir no ponto. Precisa ficar claro na nossa mente que seguir a Jesus
é uma decisão perigosíssima. Entre o ponto que você se encontra hoje e a morte, pode ser que esse Deus o chame para você cumprir missões nesse planeta que vão desgastá-lo, que vão roubar tempo de dedicação ao que você ama. Por isso ele diz: quem ama sua vida, perde. Por que perde? Você estará se privando da alegria de identificar Deus no tempo e no espaço usando sua vida. Essa é a maior alegria do discípulo. No verso 27, o Senhor Jesus, a partir da sua própria experiência, fala sobre o que essa obsessão de obedecer ao Pai representou para a sua vida. Obsessão que Ele quer ver presente na sua e na minha vida. Agora a minha alma está angustiada. Você consegue imaginar uma situação como essa? Você imagine eu chegando aqui num domingo e dizendo para vocês o seguinte: irmãos, eu mal posso pregar. Eu entrei agora com pedido no conselho da igreja para me afastar do ministério por pelo menos 6 meses, 1 ano, porque estou esgotado. Imagine isso. Eu não estou dando conta do preço que estou pagando. A angústia é profunda. Pressões de todos os lados. Nesse exato momento, eu tenho que lhes dizer que eu estou experimentando uma espécie de depressão. Foi o que o Senhor Jesus teve coragem de dizer para os seus discípulos. A minha alma está angustiada. Por que angustiada? Ele estava diante da necessidade imperiosa de viver o que havia prescrito para os seus discípulos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Bom, e é chegada a minha hora. E quando eu diviso o que me aguarda dentro de 5 dias, eu me angustio. Irmãos queridos, que declaração. No mundo de burnout, no mundo de angústia, de depressão, de frustração, no mundo em que o caos se estabelece na vida de tanta gente preciosa, verdadeiros discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos deparamos com a angústia do Filho de Deus. Portanto, nós temos 2 fatos na vida que fazem perguntas emergirem. Um fato é a nossa angústia, o nosso sofrimento. Olhem para um homem como o apóstolo Paulo, o preço que teve que pagar para levar adiante a obra missionária no 1º século. Você o encontra na 2ª epístola a Timóteo, no capítulo 4, dizendo: Alexandre Latueiro me causou muitos males. Demas me abandonou, amando o presente século. Somente Lucas está comigo e eu me encontro preso. Precisando de capa, por causa do frio, precisando de livros para me entreter nessa masmorra. E num contexto em que todos se levantaram contra mim, apresentando denúncias diante do imperador, e ninguém se levantou em minha defesa. Todos os da Ásia me abandonaram.
Angústia, choque, perplexidade. E aqui nós nos deparamos com a angústia do próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que perguntas emergem? Por que servos estimados de Deus serem encontrados sem condição de trabalhar em razão do seu estado de alma, e um estado de alma decorrente das tribulações ministeriais, das crises com a própria vida, da perda de entes queridos, dos sonhos frustrados que não se realizaram. Mas, ao mesmo tempo, nós nos deparamos com a angústia do Filho de Deus. E é nesse ponto que o cristianismo projeta uma luz sobre os dramas humanos, que só é projetada pelo Evangelho. Porque em meio às lágrimas que nós derramamos, a nossa incapacidade de harmonizar os fatos da vida com a nossa teologia, em meio àqueles momentos que passamos por sofrimentos tais, dos quais nós não conseguimos extrair nenhum propósito, nós encontramos o Filho de Deus sofrendo também. Portanto, esse é o grande mistério da vida. Que mistério é esse? Eu entendo o meu sofrimento. O meu sofrimento é fruto das minhas escolhas, muitas vezes escolhas erradas, é fruto da minha ignorância, é fruto da minha falta de vigilância, entre tantos outros fatores mais. Em última análise, esse planeta é um vale de lágrimas em razão de escolhas que a nossa espécie fez. Agora, o sofrimento do Filho de Deus é um sofrimento deliberado. Vamos parar para pensar num Deus, na eternidade, decretando criar esse planeta. E gerar seres à sua imagem e semelhança, dotando esses mesmos seres daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse Deus, sabendo de antemão o que nós faríamos com o nosso livre-arbítrio. E na eternidade, concebendo um plano que envolvia a criação de seres à sua imagem e semelhança, seres que poderiam se rebelar contra o seu Criador, que se rebelaram contra o seu Criador, e para que houvesse a reconciliação, Deus ter que enviar o seu único filho, a fim de que este provasse de angústia, a fim de poder salvar os rebeldes. Simplesmente, esse é o grande mistério da vida. Porque um Deus que é felicidade eterna em si mesmo tomou a decisão de sentir angústia? Por que participar do nosso sofrimento? Por que que nós o encontramos aqui apavorado com o que estava para lhe acontecer? Angustiado. A minha alma está angustiada. E o que direi? Essa é uma boa questão. E o que eu tenho a dizer sobre essa angústia? E essa é uma boa forma de nós lidarmos com as angústias da vida, com o sofrimento, com os desencontros, com a frustração. Fazer perguntas, parar para pensar. E o que eu tenho a dizer sobre essa angústia? O que eu tenho a dizer sobre esse pai que pede de mim a minha morte? Pai, salva-me desta hora. Essa é uma declaração que está entre aquelas das Sagradas Escrituras que, quando interpretadas pelos estudiosos,
não se chega a nenhuma conclusão, uma conclusão unânime. Porque, para alguns comentaristas, esse ponto de interrogação faz todo sentido. Ele estaria, portanto, aqui usando de uma retórica. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Agora, acontece que a maioria dos comentaristas bíblicos, pelo menos dos que eu estudei, e eu tenho que reconhecer, o meu estudo sobre essa passagem nos comentários não foi um estudo exaustivo. Ninguém consegue fazer uma análise exaustiva dos comentários bíblicos sobre os livros, né, dos comentários bíblicos, escritos por esses autores renomados. São um número incontável de livros escritos, nos mais diferentes idiomas. Então, você seleciona alguns. Dos que eu selecionei, a opinião é que essa declaração de Jesus não deveria vir acompanhada do ponto de interrogação. Que isso aqui, que essa declaração tem íntima relação com o que ele haveria de declarar mais adiante no jardim do Getsêmani. Estão lembrados da oração? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É por isso que nós somos levados a acreditar que, entre outros motivos, que o Novo Testamento é palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se esses apóstolos estivessem para inventar um mito, jamais o apresentariam de uma forma tão fragilizada. Eu quero criar, portanto, um semideus a fim de fundar uma religião nova que a todos engane. E aí eu concebo um líder, um filho de Deus, declaro que ele é o verbo que se fez carne, angustiado, se sentindo pressionado, moído. E não apenas isso, dizendo para os seus discípulos que a sua oração é no sentido do Pai encontrar um outro caminho para que ele possa salvar o seu povo. Pai, salva-me desta hora. O grande debate nesses 2000 anos de interpretação dessa declaração de Cristo gira em torno do que causava terror a Jesus Cristo. A opinião quase que unânime é que o Senhor Jesus não estava aqui apavorado propriamente com a morte, mas sim com a necessidade dele na cruz ser punido pelos nossos pecados. Diz John Stott, eu concordo com ele, na sua magnus opus, A Cruz de Cristo, que o que causava terror a Jesus Cristo era a experiência do inferno, do rosto do Pai se apagar, a ponto dele ser levado a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Então, é claro que ele antevia a tortura, é claro que ele antevia o abuso de autoridade, é claro que ele antevia o julgamento injusto, é claro que ele antevia o complô da liderança religiosa judaica, é claro que ele também podia antever o poder político se insurgindo contra ele para crucificá-lo. Contudo, aquilo que ele divisava e que o angustiava era a experiência da morte espiritual, como diz o grande John Stott, para que ele não fosse apenas um salvador de corpos, mas um salvador de espíritos. Ele morre fisicamente, ele morre espiritualmente. O seu coração para literalmente de bater, ele é colocado num túmulo, mas ele vê o rosto do Pai se apagar.
E isso é o que causava a ele horror. E por isso, esse Cristo angustiado: Pai, salva-me desta hora. Contudo, é interessante como que a Bíblia apresenta na pessoa do Senhor Jesus os movimentos de alma dos crentes mais consagrados. Não há servo de Deus que, por mais próximo de Deus que esteja, mais ungido que seja, mais usado pelo o Criador, que possa ser usado, que não passa por essas crises. E tudo que o inferno quer convencer a você, que em razão dessa melancolia, em razão dessa depressão, em razão desse desejo de não pregar, de ir para um canto, de se isolar, de chorar na presença de alguém, você não nasceu de novo. Observe que o próprio Filho de Deus está enfrentando angústia. E o seu movimento de alma inicial é de fugir do sofrimento. Contudo, sem pecado, pois ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso que no capítulo 4 de Hebreus é dito que ele se compadece de nós nas nossas tentações, porque ele em tudo foi tentado. Por isso, ao nos aproximarmos dele, devemos sempre saber de antemão, em meio às nossas tentações, às nossas crises morais, às nossas quedas sucessivas, que o nosso Salvador é um Salvador misericordioso, compassivo, paciente, longânimo e sempre pronto a nos perdoar quantas vezes nós o procuremos em busca de perdão. Porque ele assumiu a forma humana, é o que a palavra de Deus nos ensina. Pai, salva-me desta hora. Não, foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então aqui ele declara que permanecia resoluto quanto ao propósito de cumprir a vontade do Pai, porque ele viera para esta hora. Que era chegado o momento da sua missão maior ser cumprida, quer dar sua vida por você e por mim. Você entende essa história de dar sua vida por você e por mim? É muito importante que essa doutrina seja repetida regularmente, eu acho que dominicalmente em toda igreja, para nós entendermos a razão de ser do Evangelho. Qual é a grande pressuposição do Evangelho? Permita-me apresentar aqui em 1 minuto, 2 minutos, para você entender por que ele disse: é chegada a minha hora. A Bíblia parte da pressuposição, presta atenção, tenta entender o encadeamento de ideia. Não associe jamais a palavra pecado exclusivamente a um jovem usando drogas ou alguém com o cônjuge de um outro no motel, ou com, sei lá, um político desviando verba pública. Pensemos no grande tema, no tema maior, no que de fato aconteceu com a nossa espécie, e o remédio, consequentemente, que o Evangelho oferece para o nosso grande problema. O nosso grande problema, por favor, me dê 2 minutos para esclarecer o ponto. Eu vou usar uma palavra agora que vai exigir de você, para a sua compreensão, que acompanhe meu pensamento. O nosso grande problema reside numa palavra só: pecado. A Bíblia parte da pressuposição que nós somos pecadores. O que a Bíblia nos ensina? É fácil de você entender. Não é nada complexo. E faz todo sentido, é racional do início ao fim. Ora, a Bíblia diz que a nossa espécie foi criada por Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Vamos parar para prestar atenção. Ele cria seres à sua imagem e semelhança. Seres capazes, portanto, de usar suas faculdades racionais, seres capazes de deliberar, seres que nascem com a chamada noção de certo e de errado. Pelo fato desse Criador ser santo, ser um Deus de amor,
Ele nos chama para vivermos a vida que Ele próprio vive. Isso faz sentido para você? Ele dá início a um projeto nesse planeta. Em que consistia esse projeto? Bilhões de homens e mulheres se amando ardentemente, vivendo para o seu louvor. Bilhões de homens e mulheres tratando uns aos outros como irmãos. E o fruto da terra, a todos alimentando, todos vivendo em abundância, num reino de liberdade, num reino de amor, de solidariedade, de louvor, de ações de graças. O que a Bíblia declara é que houve um acidente de percurso, deliberado. O que a Bíblia nos ensina é que os nossos ancestrais, os nossos pais, se afastaram do Criador. E que a decisão que eles tomaram afetou o destino de toda a humanidade. É como se a fonte tivesse se tornado poluída. E o que vem a seguir é marcado por poluição. Aliás, se eu estiver errado, por favor, levante sua mão e diga assim: pastor, o senhor está equivocado, o senhor está sendo muito pessimista. O que eu tenho a lhe declarar que pode parecer chocante? A doutrina da queda, do pecado, da rebelião de nós seres humanos com o Criador, vem acompanhada de evidência empírica, universal. Para onde nós olhamos, seja qual for a cultura, nós nos deparamos com a presença do pecado. Em que consiste o pecado? A recusa de nós amarmos o próximo e amarmos a Deus com todo o nosso ser. Agora, acontece que a Bíblia nos ensina que esse Deus é desesperado de amor pela espécie humana. Portanto, Ele revelou um plano aos nossos ancestrais e sobre esse plano Ele tem falado de geração em geração. Que um da nossa espécie cumpriria a lei do amor no nosso lugar e morreria pelos nossos pecados. E que esse um seria nada mais, nada menos, o próprio Filho de Deus, que haveria de nascer de uma mulher, com o propósito de cumprir a lei e pagar o preço pelos nossos pecados. A Bíblia, portanto, ensina isso, que não era possível Deus passar a mão na nossa cabeça e fazer o que nós fazemos uns com os outros. Eu erro com você, peço perdão, e você diz: Antônio, está perdoado. Era necessário que a justiça de Deus fosse defendida. Era necessário que Deus emitisse uma nota para o universo, que o pecado é algo que lhe causa repugnância, é algo que ele odeia, é algo que o Criador detesta. O Criador abomina homens matando uns aos outros. E seres que têm o batimento cardíaco sustentado por Deus, ignorando o seu Criador. Por isso, o Senhor Jesus declara: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Prover para os seres humanos um perdão justo. Os teólogos costumam dizer, e eu repito essa frase, é exaustão em tudo que é lugar que eu vou pregar. A frase não é minha. Que na cruz a justiça e o amor se beijaram. Porque na cruz, Deus conquistou para você e para mim o perdão, mas de um modo justo. Ele perdoa, mas
cumprindo a exigência da lei, que pedia morte para os transgressores. Para vocês terem uma ideia, foi o que eu li em algum teólogo hoje de manhã. Às 4:30 da manhã eu estava lendo João Calvino, e se não me falha a memória, foi João Calvino que disse a seguinte coisa: olhe para essa angústia, olhe para todo esse sofrimento, olhe para todo esse terror vivido por Cristo. É a maior evidência da gravidade do nosso pecado, do quanto o nosso pecado é repugnante aos olhos do Criador, a tal ponto que o Criador, para nos perdoar, teve que enviar o seu único filho para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Por isso o texto prossegue dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Portanto, aqui está o grande vetor da vida de todo discípulo. Aquilo que nos move, aquilo que deveria ser a nossa obsessão. Glorificar o Pai. Vocês estão entendendo o ponto? O porquê? O objetivo de glorificar o Pai causa transtorno nos nossos projetos pessoais. Jesus o chama para seguir, e você vai na direção dele com todo o seu desejo de ser feliz. Contudo, esse conceito de felicidade, ele passa por uma reelaboração. Você passa a vê-lo à luz do Evangelho, da vida do próprio Cristo. Você passa a identificar felicidade com viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É você viver de uma tal maneira que quem tiver contato com você conheça as virtudes do Criador. É através do seu viver diário você manifestar a sabedoria de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E em não poucas ocasiões, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, será necessário que nós expressemos uma espécie de ódio por esta vida. O que significa isso? A minha meta não é ser visto na revista Caras como uma referência de uma pessoa de sucesso. A minha meta é viver para fazer Deus sorrir. Eu quero que Ele se deleite na minha vida. Por isso a oração de Cristo: Pai, glorifica o teu nome. Eu estou petrificado. Eu estou angustiado. Estou lidando com uma pressão insuportável. Contudo, glorifico o teu nome. Se não há uma outra forma dos pecados dos seres humanos ser perdoado, se é necessário que eu morra para que essa morte dê fruto, e o Senhor tem uma igreja nesse planeta, e a desgraça que aconteceu seja reprocessada pelo seu poder e amor, de maneira que surja nesse planeta uma sociedade, através de cujo amor o seu nome seja glorificado, assim seja a sua vontade. Glorifica o teu nome. Então, em todas as decisões que nós tomamos na vida, permita-me repetir, esse deveria ser o grande vetor de todo esse, vamos assim dizer, processo decisório. Que decisão eu posso tomar nesse momento da minha vida que trará mais glória a Deus? Estão entendendo o ponto? Que decisão, nesse exato ponto da minha vida, tornará Deus mais conhecido? E aí então,
acontece algo místico naquele dia, e aqui eu termino. O Senhor Jesus ora: Pai, glorifica o teu nome. E subitamente uma voz, como um trovão, vem do céu. Isso é lindo, isso é encantador. Antes de eu vir para cá, eu ainda, sem lavar o rosto, fui para o meu iPhone, entrei lá no meu Twitter e falei, eu tenho que registrar essa mensagem que está me vindo agora. E a maravilha das redes sociais é isso, vem o impulso, o desejo de comunicar alto, você pega aquela engenhoca, grava e alcança milhares de pessoas. Eu sou apaixonado pelas redes sociais. E hoje eu pensei nesse amor materno. E chamei os meus seguidores do Twitter para pensarem comigo sobre a origem do amor materno. Podemos atribuí-lo ao acaso, podemos atribuí-lo a uma energia impessoal, podemos atribuí-lo ao nada. Respondamos uma questão: como que de um átomo, como que de poeira estelar, como que de um Big Bang, nós encontramos, bilhões de anos depois, uma mãe amamentando o seu filho e dizendo para si mesma: por essa criança eu dou a minha vida. A minha dificuldade com os evolucionistas ateus é quanto à fé que esses homens põem no tempo. Eles acham que se você emprestar ao acaso, ao nada, bilhões e bilhões de anos, você terá lá na ponta uma mãe amamentando seu filho, ainda que não haja nenhuma mente por trás do Big Bang. Então esse é o tipo de universo que o Evangelho nos apresenta. É um universo que uma voz pode vir do céu, porque fomos criados por um ser infinito pessoal. E esse ser infinito pessoal, nessa passagem, é visto olhando para uma extraordinária manifestação de sujeição à sua vontade. Pai, é chegada a minha hora. Momento de eu tomar o meu cálice, a fim de que homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações sejam salvos. Portanto, Pai, glorifica o teu nome, ainda que minha obediência a ti represente um contato com o inferno. Isso comove o céu. E uma resposta é dada: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu já o glorifiquei nos milagres que foram operados, nos mortos que foram ressuscitados. Eu já manifestei a minha glória na sua vida, no seu batismo, no Monte da Transfiguração. Em 3 passagens, Deus é apresentado falando assim audivelmente dos céus com o Senhor Jesus. No seu batismo, na transfiguração e aqui, na véspera da sua crucificação. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Porque com sua morte será revelado aos anjos, arcanjos e os querubins que o Criador é capaz de amar com amor gracioso. E que a paixão que ele tem por esses seres de vida insignificante, quando comparado, como diz Davi, quando contempla os céus, obra das suas mãos, a lua, as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres. E aí então o exército angelical tem que se deparar com esse fato estonteante. Que fato é esse? De Deus enviar o seu único filho. Quando o Pai declara, eu glorificarei, o Pai está afirmando, eu vou manifestar o meu amor gracioso na cruz, numa extensão que jamais poderia manifestar de uma outra forma. E vou ressuscitá-lo.
E vou fazer com que você vença a morte no terceiro dia. E o levarei para o céu, para a glória, de onde você reinará o universo. Governará a sua igreja até a sua segunda vida em glória. E naquele dia, toda língua confessará, todo joelho terá que se dobrar. E todos, quer queiram, quer não queiram, terão que confessar que tu, meu filho, é o Senhor. Eu glorifiquei e eu glorificarei. E portanto, amados irmãos, não há glória, não há vida que faça sentido, não há uma velhice exitosa, da qual, ao você olhar para trás, veja o volume de pessoas que foram beneficiadas pela sua passagem por esse planeta. Não há glória sem renúncia, não há glória sem morte. Como alguém já disse, ninguém entrará no céu deitado num colchão de penas. Como diz Thomas de Kempis, duas venturas você não encontrará na sua existência. Felicidade nessa vida, felicidade na vida vindoura. O cristianismo, portanto, vamos assim dizer, é uma religião de renúncia. E se eu disser para vocês que tudo o que vocês precisam é domingo após domingo saírem de casa para o seu enlevo espiritual nessa igreja, eu estarei mentindo. Eu estarei enganando. Eu estarei agindo como canalha. Eu estarei pensando em dízimos e ofertas. Eu estarei pensando em igrejas grandes. Eu estarei pensando em termos de mercado religioso. Eu estarei trazendo para o púlpito uma mensagem açucarada, a fim de arrebatar membros de igrejas que são próximas dessa igreja. Eu não tenho como chegar num domingo como esse, ler uma passagem como essa e dizer para vocês que é fácil. Angústia o aguarda, se é que você quer viver como discípulo. Renúncias terão que ser feitas. Se alguém quer vir após mim, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Mas qual é o resultado final dessa vida de renúncia e morte? Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Qual é o resultado final dessa vida de renúncia e morte? É as pessoas te tratarem como um banido de Deus, um amaldiçoado, um louco, um excêntrico. Enquanto você se pega meia-noite dentro de casa, em solitude, na presença do Pai, ouvindo o Pai lhe dizer: eu o glorifiquei e o glorificarei. O que importa é viver com a certeza que minha vida é um poema que causa comoção no coração daquele que me chama para imitar o seu único filho. Ninguém faz isso com perfeição. Por isso, precisamos de um Salvador. Um Salvador que se angustiou por você e por mim, a fim de que nós pudéssemos gozar de uma salvação justa, e que hoje nos chama para que nos angustiemos com Ele, a fim de que outros sejam salvos por meio da nossa própria vida. Aí eu concluo com as palavras de Blaise Pascal. Pensamentos de Blaise Pascal está entre os 5 livros mais importantes da minha vida. E Pascal diz a seguinte coisa: aposte tudo em Deus.
Se você ganhar, ganhou tudo. Se perder, não perdeu nada. O que é essa vida para a qual dedicamos tanto do nosso tempo, que exerce tamanha pressão sobre o nosso espírito, que faz com que nós nos dediquemos àquilo que não nos satisfaz? O Evangelho nos chama para uma vida mais digna. O Evangelho nos chama para nos apropriarmos dos benefícios dessa redenção e imitarmos a Cristo, a fim de sermos cooperadores com Ele dessa obra de redenção nesse planeta. Que privilégio ser cristão! É duro? É desafiador? É angustiante para você? Ou é para mim? Mas me mostre uma vida mais bela, mais santa, mais digna de ser vivida do que essa. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós queremos, nesse final de culto, abençoar as famílias aqui presentes. E nesse dia, Senhor, que nos convoca para mensurarmos o valor da vida em família, de uma mãe dentro de casa, cuidando dos seus filhos, de um pai dentro de casa, em comunhão com sua mulher, servindo de referência para esses mesmos filhos, nós rogamos a Ti que ao término de um dia de trabalho extenuante, ao voltar para casa, encontremos um local de refúgio, onde o nosso coração é renovado, seja para o marido, seja para a mulher, seja para a vida dos filhos. Que haja amor no nosso casamento. Que o Senhor abençoe as mães que aqui estão presentes. Que elas eduquem os seus filhos para andarem nos caminhos de Cristo. Que mais desejosas de vê-los entrando na universidade, formados e ganhando bem, que elas anelem por ver o caráter de Cristo formado na vida dos seus filhos queridos. Senhor, que esses próximos meses sejam meses de visitação da sua graça nas nossas casas, de maneira que vejamos verdadeiros milagres acontecerem no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, Senhor. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós queremos, nesse final de culto de adoração, te agradecer por essa angústia de Cristo, por esse Salvador que não mediu esforços para nos redimir dos nossos pecados. E nós rogamos a Ti, Senhor, nosso Deus querido, que como resposta a esse sacrifício, nós possamos também, Senhor, nos transformar no grão de trigo que cai na terra e morre a fim de produzir muito fruto. Ó Deus amado, que não nos falte, entre esse ponto da nossa vida e a nossa entrada no céu, muitas e muitas e muitas experiências da Tua presença em nossas vidas. E Tua doce voz a nos dizer: eu glorifiquei e o glorificarei. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.